É o envio que te livra da cegueira espiritual. É sobre isso que nós vamos falar agora nessa live devocional para uma vida plena, chamada de Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e creio que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, de ponta a ponta. Então chama alguém e vamos falar da palavra de Deus enquanto nós tomamos um cafezinho, nessa temporada chamada Jesus, onde estamos ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. E hoje nós vamos compartilhar um evento que aconteceu no ano 28 depois de Cristo, a cura de um cego de nascença. E Deus vai falar muito contigo sobre questões de maldições, sobre o envio que abre os olhos e muito mais. Amém? Então, clica aí, convida alguém, vamos lá, marca aí o maior número de pessoas que você puder e quiser, convide aí amigos para participarmos da nossa live aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que maravilha. Hoje eu estou com a minha caneca aqui, em homenagem à minha cunhada que trouxe essa caneca lá da Austrália. Então que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe todos os irmãos que estão ali na Austrália, que por acaso venham assistir essa live, que sejam abençoados em nome de Jesus. Café com AP, para quem não sabe, ele nasceu em 2016, final de 2016, porque eu precisava de uma plataforma, um púlpito para pregar, né? E então eu tive acesso a alguns cursos, algumas informações, das quais me deram a ideia de fazer uma transmissão ao vivo. A gente já fazia transmissão por uma web TV ofertada por um grande amigo que já está com o Senhor, mas logo o Facebook começou com a transmissão de lives, né, que foi o primeiro, e a gente então começou ali com algo que eu precisava fazer, que tivesse a ver com a minha vida, com o meu dia a dia, que eu pudesse fazer não importa onde. E eu pensei, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tomar café. E tomo café todo dia em algum lugar. E assim nasceu a live Café com AP, né? E começamos ali com a temporada das Sacadas de Salomão, onde eu falei do livro de Provérbios, depois engatamos em Salmos, e fomos seguindo um projeto de 365 lives que aconteceram no Facebook. Depois de um breve intervalo, voltamos para o Instagram e então temos aqui mais de 20 temporadas do Café com AP com temas profundos para você. Se você não conhece os meus vídeos, as minhas lives, você pode vir tanto aqui no Instagram quanto no YouTube e ver as temporadas. Nós temos a temporada Mosca no Perfume, onde eu falo de fé e finanças. Nós temos a temporada Palavra Revelada, onde eu fiz ali mais de 50 lives, uma live para cada livro da Bíblia. Fizemos a temporada A Sós com Deus, onde eu trouxe você para dentro do meu devocional diário, e ali foi um fluir tremendo do Espírito Santo. Então, tem inúmeras temporadas ali que vão tocar no seu coração, temporadas curtas, como Pastoreio Funcional. É um cuidado pontual com a sua vida, aonde eu te mostro passo a passo de um cuidado pastoral, abordando os temas que você precisa ouvir. Temos ali Não é Normal, a série Não é Normal, que é muito, muito importante, é feríssima. Então, acessa aqui no meu link, né, do meu perfil, você vai ver ali as temporadas, você pode ir para o YouTube, né? Então fica ligado nisso. E hoje, mais no final da live, eu tenho uma novidade para vocês também, ok? Mas vamos lá, você que está chegando aí, que Deus te abençoe. Alguém escreve para mim, aí em nome de Jesus, João capítulo 9, verso 1. João 9, 1. E nós vamos orar. Bem-vinda, Juliana, Deus te abençoe. Bem-vinda, Rúfila, Nádia, Cecília, Milena, Deus te abençoe. Alexandre Bastos, grande abraço, meu querido. Lisa Portela, né?
Elias, Deus te abençoe. Lisa Rodrigues, Andréia, estão aqui meus aluninhos da minha mentoria, né? Que bênção, olha aí, ó, Manuelita, sempre presente, forte. Nelma, grande abraço para você, doutor Emerson, né? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, muita gente linda, muita gente boa chegando, glória a Deus, que bênção. Pai, entra agora nos nossos lares, invade os nossos corações, vem com poder e glória, Senhor, manifestando teu fogo, Pai, para que as pessoas sintam no físico aquilo que está acontecendo no espiritual, que mãos comecem a queimar, Deus, que o fogo venha sobre a cabeça das pessoas, que eles sintam no físico o mover sobrenatural do teu Espírito neste exato momento. Por isso, venha ao nosso encontro, ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, nós chegamos aqui nesse texto de Jesus, que é o seu milagre de número 26, relatado na palavra de Deus. E o texto diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que interessante, o texto já começa com uma questão muito boa, ok? Que é o desejo que nós temos de entender o motivo das lutas, das enfermidades, das maldições, dos problemas. Todos nós temos uma necessidade de entender o motivo das coisas, a origem das coisas. E isso faz parte de uma das lentes pelas quais a gente enxerga a vida. Na minha mentoria, né, que tenho aqui meus alunos que fazem parte, e se você quiser você vai poder fazer parte disso também, basta falar comigo. Eu falo, dentre os assuntos, eu falo sobre uma lente através da qual a gente vê a vida, que é a lente origem. E nessa lente eu abordo essa questão, essa necessidade que a gente tem de entender o motivo pelas quais as coisas estão acontecendo. Bem-vinda, Priscila, Deus te abençoe, grande abraço. O que a gente vê? Os discípulos também estavam preocupados em descobrir o motivo pelo qual aquele homem que eles estavam vendo era cego. Nós também temos isso. Nós não podemos chegar no caso extremo como dos amigos de Jó, que estavam ali o tempo todo procurando, mas não estavam aptos a ajudar o seu amigo. Muitas vezes também as pessoas falham quando elas estão simplesmente analisando, julgando, tentando encontrar uma situação, né? Enquanto o outro está tentando se esquivar de situações. Então isso não é cura, isso não é libertação. O mapeamento espiritual, sim. O mapeamento espiritual, ele é a iniciativa para você descobrir possíveis causas, consequências, motivos de situações na sua vida. Ele vai te ajudar tanto a descobrir como também a descartar. Nesse caso aqui, Jesus dá uma resposta. Ele diz assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus não está aqui anulando maldições. Aqui nós vemos um ponto muito importante, tá? Tem pessoas que não têm profundo entendimento nas áreas de libertação e realmente afirmam o seguinte: não, depois do Novo Testamento não existe mais maldição. Não, só um minutinho. Jesus se fez maldição na cruz do Calvário, mas ele também se fez pecado e enfermidade. Então as três coisas estão no mesmo nível: pecado, maldição e enfermidade. Depois da cruz do Calvário, nós, como erro de percurso, pecamos. Não vivemos na prática do pecado porque somos nascidos de novo. Depois de termos nos convertido, nós também nos vimos acometidos de enfermidades, sejam elas naturais por descuido ou sejam elas consequências de pecado. Tá? Grande abraço, Lindy, Deus te abençoe, saudade de você. O que acontece? Da mesma maneira que o pecado abre porta para a enfermidade, ele também abre porta para a maldição. A diferença do Antigo Testamento para o Novo é que no Antigo Testamento a dívida era ativa, em outras palavras. Não importa o que o filho tivesse cometido, se o pai errasse,
ele iria pagar. E muita gente usa do texto lá de Ezequiel 18 para dizer assim, nunca mais diga o ditado, os pais comerão as uvas e os filhos terão os dentes estragados. É verdade, esse texto não está anulando a maldição, esse texto está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Ô Delma, eu vi que você botou a carinha errada ali, não tem problema não. A alma que pecar, esta morrerá. O que está acontecendo? A lei da responsabilidade. Tá? Lindy, manda depois no direct uma mensagem para mim que eu te ajudo, tá bom? No acesso da nossa plataforma. Para quem não sabe, a gente tem a mentoria na nossa plataforma pessoal, com uma infinidade de vídeos para você poder se preparar para o encontro comigo. Tá? Então o que acontece? Jesus está dizendo, neste caso, no caso deste homem, nem o seu pai nem a sua mãe pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então o que a gente está vendo ali? Que existe um outro caso, que existem circunstâncias específicas para que Deus manifeste a sua glória. E então, o que Jesus continua dizendo? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha que interessante, Jesus conecta com a revelação do caso específico daquele homem, a sua missão, o seu envio, automaticamente o seu trabalho. Grande abraço, Ivanzinho, sou teu fã, meu querido. Glória a Deus. Então o que acontece? Jesus conecta com o caso da pessoa, a sua missão, o seu trabalho, o seu propósito. E ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí ele desenvolve um modo diferente de curar. Por quê? Porque Deus é um Deus de princípios, mas muitas vezes ele não vai seguir os mesmos métodos. Ele aqui cospe no chão, mistura a terra com saliva e aplica aos olhos do homem. E dá àquele homem uma missão. Gente, Jesus nunca tratou as vítimas com vitimismo. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus era movido de amor e de compaixão, mas nunca tratou com vitimismo as vítimas. Grande abraço a todos os pastores que estão aqui, em especial meu amigo pastor Sérgio. Grande abraço, querido homem, dono de um coração generoso e de um sorriso que nos contagia. Ele e sua esposa, que exercem um belo ministério aqui na cidade de Genebra também. Grande abraço, amigo. Então, olha só, Jesus cospe no chão e ele, como nas outras manifestações de cura, ele sempre provoca as pessoas para saírem da condição em que elas estavam, da condição emocional da enfermidade. O Senhor diz assim, se não fosse assim, não sairiam, porque estavam condicionados àquilo que os limitava. Para isso os chamei, para saírem das trevas e ingressarem na luz. Uau, diz o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus, esse é um ponto. A questão toda, antes de você orar por alguém receber cura, ou antes de Jesus liberar cura sobre mim e sobre você, ele vai sempre nos perguntar o seguinte: você quer ser curado? Você quer sair dessa condição? Você quer abrir mão dessa identidade enferma e tomar posse de uma identidade curada que vem associada com uma missão, com um propósito? E é impressionante porque esse propósito, ele se manifesta em meio à adversidade. Muitas vezes Deus não vai esperar você estar curado e salvo para te apontar um caminho. Ele vai te indicar isso e te dizer, vai, quando você ainda se encontra debilitado. Eu sou aquele que envia para que os olhos sejam limpos, diz o Eterno. Aleluia.
Eu não sei você, a glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar na sua vida. Deixa ele entrar no seu coração. Jesus então pega aquele homem, e aqui a gente podia até falar de algo interessante, né? Que toda cura é uma mistura do divino com o terreno. E aqui você vai dar risada, né? Aqui é a mistura do cuspe com a terra, das salivas de Jesus, que representa o santo, né? Coisa interessante, com a terra, que representa a nossa vida. E Jesus faz literalmente lodo. Ele faz aquilo que aos olhos humanos parecia nojento e até depreciativo com um cego. Você imagina, você tá lá cego e de repente a pessoa que vai te curar cospe no chão, faz lodo e esfrega nos seus olhos. E ainda te diz, vai até tal lugar, vai até o poço se lavar. Isso poderia claramente ali criar um problema. Se fosse hoje ainda era pior, com tanto mimimi. Mas Jesus, ele estava arrancando a pessoa daquela condição emocional em primeiro lugar. Por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas não se movimentam emocionalmente e espiritualmente para sair deste lugar espiritual e emocional de cegueira. Muitas pessoas, olha, eu quero contar algo aqui. Eu me lembro, não era nem adolescente, tá? Ainda era criança, eu tinha ali meus 11 ou 12 anos. Quando, abraço pastora Fernanda, abraço pastor Ozzy, Virlane, Deus abençoe, povo lindo chegando. Eu tinha uns 11 anos talvez, ou 12, quando um pastor convidado foi na nossa igreja em Brasília e Deus usou a vida dele, do outro pastor, para realizar milagres numa conferência na igreja onde eu cresci. Um dos pastores disse Shalom Adonai, e tinha na primeira fila, ali, né, sentados, tinha uma senhora paralítica e tinha um colega meu de cadeira de rodas. Tá? E nós, crianças, estávamos sentados no chão para dar lugar para os adultos, para que coubesse mais pessoas naquela igreja, que tinha assentos para mais 1.000 pessoas. Então, além do coral, os jovens estavam sentados lá, e o nosso coração estava fervoroso. O clima na minha casa era um clima de fé. Nós estávamos preparados para aqueles dias de congresso. E de repente, quando um dos pastores diz assim, Shalom Adonai, aquela senhora paralítica sentada numa cadeira, escorada num bastão, ela entende, levanta e anda. Ela levantou e andou. E ela levantou o meu colega. Aquela mulher levantou e foi curada. O meu colega, que hoje já está com o Senhor Jesus, levantou, caminhou e voltou para a cadeira de rodas. Ali estava provado que, por algum motivo, as suas emoções, a sua mente, o seu coração o mantiveram naquela cadeira. E eu digo isso com muito carinho. Era uma pessoa inteligentíssima, de um coração com muitas qualidades. Partiu cedo para o Senhor. E ele mesmo um dia disse para mim que ele ficou naquela cadeira de rodas por causa do seu próprio orgulho. Né? Então, eu estou te falando isso por quê? Porque Jesus, ele quer nos tirar de lugares de imobilidade emocional e espiritual. E muitas vezes nós queremos voltar para esses lugares. Por isso que é importante que você diga ao Senhor o que você deseja e você esteja disposto a ouvir o que Ele está dizendo para você. E Ele começa com uma pergunta, o que queres que eu te faça? Bom, Jesus esfrega aquele lodo nos olhos do homem e diz, vai te lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Isso aqui foi literal, mas isso nos traz revelações.
que para que a gente tenha visão, o Senhor vai nos enviar para o propósito. E esse propósito está intimamente ligado com a sua maior fragilidade. O seu maior problema de hoje vai se transformar, se você souber o que fazer com ele, no teu propósito de amanhã. Porque Deus quer te consolar nessa área frágil da tua vida, para que você tenha autoridade para poder transmitir a outras pessoas o mesmo consolo que você recebeu. E aqui o Senhor começa a dar propósito no sofrimento e responder perguntas como a pergunta original: quem pecou? Por que essa pessoa está assim? Quantas vezes você se pergunta: por que eu estou passando por isso? A resposta começa vindo quando você entende que Deus quer te usar na área em que hoje você está cego, paralítico ou perdido. Mas para isso você tem que caminhar em direção à luz, em direção a esse propósito, em direção a esse entendimento que o teu problema de hoje pode se transformar no teu ministério de amanhã. Basta você descobrir como lidar com isso. E aí o milagre acontece. Quando o milagre acontecer na sua vida, pode ter certeza, você vai incomodar as pessoas ao seu redor. Tem pessoas que te querem bem, mas não melhor do que elas. Tem pessoas que não te querem bem. E tem pessoas raras que vão querer te projetar e querer te ver no teu ápice, no teu melhor. E aí é que você tem que ter esse discernimento e andar com essas pessoas. Nós vemos então aqui que a cura daquele homem começa a incomodar as pessoas. O verso 9 diz o seguinte: os seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que eram eles, que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Tem pessoas que vão olhar você curado, que vão olhar você transformado, porque eu creio em transformação. Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Amém? Eu creio nisso. Se você não crê nisso, então você não crê no Evangelho. Agora, eu não posso dizer que todo mundo vai viver essa transformação, porque tem gente que não está afim, tem gente que não quer, certo? E aí não posso obrigar essas pessoas. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: eu creio que quem se aproxima de Deus com o coração quebrantado, humilde, honesto, vai viver transformação de vida. Agora, tem gente que vai falar em nome de Deus, que vai dizer que crê no Evangelho, mas que não vai acreditar na transformação e vai querer sempre lembrar do seu antigo estado de mendicância. Dizer: ah, mas esse ali não é aquele que tinha cometido tal pecado? Ah, esse aí não é aquele que tinha feito tal coisa? Por quê? Essa aí é conversa do diabo, gente, é papo de serpente. O diabo vai querer sempre te chamar pelo nome do teu pecado pregresso. Agora, Deus é aquele que vai te chamar pelo teu nome. O nome que Ele escolheu para você. O nome que Ele te elegeu. Porque Ele decidiu compartilhar parte do nome dEle com o teu nome. Ele decidiu te levantar compartilhando aquilo que é dEle para com você. Para que você se levante na força do Senhor. E não me vem com essa: ah, não importa o que você esteja passando. É lógico que importa. Jesus se importa. A questão toda é que você tem que entender que é através do que a gente está passando. É em meio ao que a gente está passando. E não é alheio a tudo isso. O que torna muitos cristãos fracos e sobrecarregados e desconectados de um evangelho transformador é esse tipo de afirmação: deixa seus problemas lá fora e vem adorar o Senhor. Nunca! Traz os seus problemas para dentro e vem adorar com os seus problemas. Ah, não importa o que você esteja passando, adora o Senhor. Não, querido. É justamente em meio a tudo que você está passando que você deve adorar o Senhor. É, como diz o pentecostal, é passando pela prova, dando glória a Deus. E não deixando as coisas de lado. Por quê? Porque isso é infantil, você está ignorando fatos e realidades. Agora, quando você pega todos esses fatos e realidades e decide conectá-los com Deus,
E aí o que acontece? Você está levando para a realidade do eterno a tua realidade momentânea. E aí ela é transformada. E quando você chama ela a manifestação, aí você vê o milagre acontecer aonde? Na área que você precisa. E se Deus está demorando, é porque Ele está trabalhando em mim e em você. Tudo aquilo que a gente apresenta para Deus, nós somos os primeiros a viver essa transformação. Agora vão se levantar vizinhos, vão se levantar o quê? Fariseus. Que vão perguntar aqui, então peraí, é ele mesmo? É. Então como seus olhos foram abertos? Eles precisam explicar o milagre. Só que tem coisa que se vive. E só quem vive sabe o gosto. Eu não estou aqui falando experiência pela experiência. Eu estou falando a experiência produzida pela palavra de Deus. A experiência produzida pela palavra de Deus promove uma vivência que vai provocar quem não viveu. Por quê? Porque não está disposto a mergulhar. E aí vai vir com argumentos. Espera aí, como é que foi feito isso, meu filho? Coisas espirituais se explicam espiritualmente. E eu quero te lembrar uma coisa. Na minha série Não é Normal, eu digo isso. Não é normal que não te digam que se pode transmitir revelação. E que as coisas espirituais são transmitidas através de revelação. E isso é poderoso, porque a Bíblia nos fala que nós recebemos revelação e temos autoridade de transmitir como herança aos nossos filhos com o objetivo de cumprirmos a palavra de Deus. Agora, os fariseus vão dizer, peraí, como é que foi isso? Onde é que está esse homem que cuspiu no chão, fez lodo, esfregou no teu olho? Ninguém pode curar o outro assim. Eu me lembro uma vez, fui convidado para pregar numa igreja. O pastor estava vendo o movimento que Deus estava fazendo através da minha vida. Queria um movimento, né? Aí me convidou. E eu botei ali algumas pessoas para orar. Gente, quando eu estava no culto, dava vontade de eu quase ligar para as pessoas e dizer, não ora não, gente. Deus está respondendo, está fazendo aqui um rebuliço, vai dar perseguição. Por quê? Porque quando eu estava ali ministrando naquele culto, numa vigília até, que esse pastor tinha me convidado, começou a manifestar demônio. 3, 4 pessoas manifestaram ao mesmo tempo. E o pastor não tinha autoridade para expulsar aqueles demônios. Por algum motivo, não vou aqui julgá-lo. O fato é que ele não conseguia. Eu me aproximei e simplesmente não pensei muito. Pedi licença e fiz um ato profético que libertou a mulher. Para quê? Foi como se eu tivesse cuspido no chão e feito lodo. Depois aquele pastor chegou para mim, reuniu a diretoria e me disse, com que autoridade você fez aquela atitude? Aí eu falei, eu respondo. Se o senhor me responder, por que o senhor não teve autoridade para expulsar o demônio daquela mulher, que por sinal era membro da sua diretoria? Aí o circo ficou armado, né? Bom, naquele momento eu estava ali enfrentando o quê? A religiosidade. Assim como os fariseus disseram aqui, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, por causa disso, por causa daquilo, né? E aí as pessoas vão procurar em você algo que não seja parecido com elas. Aprende uma coisa. As pessoas que não querem viver aquilo que você se dispôs a viver com Deus, elas vão querer te avaliar pela ótica delas. E aí elas vão te reprovar. Porque ele fala assim, porque ele penteia o cabelo assado, porque ele veste tal roupa, porque ele não veste tal roupa. Só que a verdade, sabe qual é? É que quem te valida é Deus e não os homens. Se você continuar procurando a aprovação de homens, você não vai receber a aprovação de Deus. E aquilo que você receber de Deus através da palavra dele, do que a palavra dele produziu, você vai ter autoridade para ministrar a outras pessoas. E é isso que Jesus tinha.
que as pessoas diziam? Quem é esse que fala como tendo autoridade? Porque tinha. Enquanto os fariseus falavam blá, 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 não tinha autoridade. A diferença está aqui. Quando você recebe algo do Senhor, você tem autoridade. Mas nós estamos vivendo num mundo tão complicadinho, gente, tão complicado, que você ter convicção e autoridade do Espírito para ministrar algo faz com que as pessoas te acusem, sabe de quê? Ah, você está se achando demais, você tá agora é o cara. Não, eu sou. Em Cristo sou mais do que vencedor. Sem Ele, eu não sou nada. Sou pobre, cego, miserável e nu. Agora, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Aí muita gente vai vir com aquela mentalidade grega. A mentalidade grega tem algumas características. Dentre elas é o seguinte: o que você fala só vai ser verdade daqui 300 anos, depois que você morrer. Ninguém tem autoridade nenhuma, né? Ninguém tem autoridade nenhuma. Querido, tô nem aí para isso. Sabe quem me valida? É Deus. Sabe quem te valida? É Deus. E sabe quando que a tua palavra tem autoridade em Deus? Agora. Agora. Por quê? Porque não precisa esperar daqui 300 anos depois de morrer. Já morri. Estou crucificado com Cristo. Então tudo aquilo que eu falo que está alinhado com a presença de Deus e com a palavra de Deus tem autoridade agora. Tudo aquilo que está alinhado com a verdade e tudo aquilo que eu recebi está alinhado com o céu. Fora isso, não está. Agora, naquilo que eu estou sendo imitador de Cristo, segue, vem. Deixa o mundo te atacar, te criticar, deixa. Eles fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os discípulos de Jesus. Eles vão dizer assim, ó, quem é esse cara? Ele não é o filho do fulano? Nós sabemos quem ele é. Ele nasceu cego. Como é que ele pode ver? Como é que ele pode viver esse nível de transformação? É o que as pessoas vão querer dizer de você. Mas quem diz isso, sabe o que está mostrando? Que não quis te acompanhar no teu processo de transformação. Não quis ir contigo com barro no olho, cego, obedecendo uma palavra. De ir até o lugar chamado o enviado. Para ali ter os olhos abertos e seguir a palavra de Deus. Jesus, então, ele termina aqui nos versos finais de todo esse capítulo, né? Ele vem dizendo aqui, ó, depois que o cego fala assim, ó, eu não sei se esse homem é pecador, não é, eu sei que eu era cego e que agora eu posso ver. Então, insultaram aquele homem, agrediram aquele homem. E Jesus respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. O homem respondeu, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então aqueles homens ficaram enfurecidos e se levantaram contra aquele cego. Jesus, então, ele diz, eu vim a este mundo para julgamento. Julgamento. Jesus está confrontando aqui uma mensagem de um amor que ele não tem. Que é um amor que aceita tudo. Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar sua vida, mas não para que as pessoas continuem como estão e em nome desse amor continuem vivendo uma vida da qual o Senhor não as chamou para viver. Por isso que ele diz, o machado está posto à raiz da árvore. Quem não produz muito bom fruto é cortado e lançado fora. Porque ele tem autoridade para exigir isso. Ele diz assim, eu te conectei em mim para que você se alimente da minha seiva bruta. Como que você não está produzindo muito bom fruto? Então ele diz, eu vim para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E aí os fariseus se ofendem, dizem, agora nós somos cegos. É impressionante. Vou terminar aqui. Religiosos que te questionam pelo aquilo que você viveu
em Deus, fruto da palavra de Deus, vão ficar ofendidos quando você falar assim, você viveu algo semelhante? Não. Então, nem acreditar em quem está testemunhando você quer. Queridos, nem todo mundo vai necessariamente viver a mesma coisa, apesar de que todos podem. Todos podem. O caminho foi aberto para todos. Por algum motivo, nem todos vão viver, mas poderiam. O fato aqui é o seguinte, é que tem gente que não viveu, mas que ouve um testemunho e crê. Fala, eu creio, é de Deus isso, está na palavra, fulano viveu. Tem gente que prova, tem gente que crê no que ouve, no testemunho, mas tem gente que prefere não acreditar. Tem gente que acredita mais no diabo, tem mais medo do diabo do que de Deus. Tem gente que acredita que o diabo faz mais sinais e de que Deus não opera mais. Essas pessoas precisam nascer de novo. Eu venho aqui com amor e carinho, com firmeza, com dureza, falar a verdade. Por quê? Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E quem caminha comigo sabe como eu amo, como o meu coração é um coração aberto para servir as pessoas. Mas luz é luz, treva é treva. E uma coisa não tem comunhão com a outra. O que está cegando a tua vista hoje? O Senhor é aquele que te chama para caminhar em direção ao teu propósito, sabendo que o teu problema de hoje vai se transformar no teu ministério de amanhã. Pai, entra agora e muda essas causas, muda as circunstâncias, muda corações. Corações foram ativados agora nessa live, corações foram renovados e impactados, para que a boca se abra e declare novidade de vida. Então abra a sua boca agora e declare em nome de Jesus novidade de vida, abertura de olhos e caminhe em direção do Senhor para receber capacitação e ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Quero te dar alguns anúncios muito importantes. Acabei de colocar aqui no link da bio, tanto do Instagram quanto do YouTube, um link para você assistir um webinário com 4 vídeos sobre um tema muito importante, que é o ministério sacerdotal, que eu falo um pouco sobre o que é isso e te mostro que existe esse ministério comum para cada um de nós, que vai além dos ministérios específicos, né, dos 5 ministérios, e que ele é fundamental para que você saiba o que fazer com as suas limitações para acessar uma vida maravilhosa que está oculta em Deus. Então, você pode assistir ali os vídeos, são gratuitos para você, basta clicar no link da bio, mas também tem um convite que no dia 2 de março, um sábado, eu vou fazer uma imersão de um curso que te ensina essas coisas. O curso é o Manual da Felicidade, onde eu não posso mais acompanhar os alunos como antigamente, semana após semana, e eu decidi fazer uma imersão, né? Quero mandar um abraço aqui ao apóstolo Jefferson Neto, grande amigo, fica na paz, querido. Eu decidi fazer uma imersão, então, a cada mês eu estou vindo com um tema, um dos nossos cursos, para fazer uma imersão com vocês. Mês passado eu fiz o workshop Neemias, né, 21 áreas de libertação, de crescimento espiritual, de cura. E mês de março agora eu vou fazer essa imersão do Manual da Felicidade. Se você já foi aluno do Manual da Felicidade, então você vem gratuitamente, tá bom? Então você é meu convidado para vir gratuitamente. Se você não fez o Manual da Felicidade, assiste o webinário e lá você já pode se inscrever a hora que você quiser e assim garantir a sua vaga para essa imersão no sábado, dia 2, das 10 da manhã até as 15 horas, horários do Brasil. Qualquer dúvida, fale comigo, tá bom? Me pergunte. Então, clica no link da bio e faz isso aí. Quero terminar deixando aqui o meu e-mail, que é o meu Pix. Algumas pessoas me pedem para semear em nosso ministério, seja uma oferta específica, sejam suas primícias. E eu quero, então, agradecer aqueles que têm feito isso. E se você deseja, não importa o valor,
Está aqui o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, e ali você pode lançar a sua semente. Muito obrigado de coração. Essa foi a live devocional para uma vida plena, chamada Café com AP. Eu vou salvá-la aqui no Instagram e daqui a alguns momentos ela vai estar também no YouTube disponível para quem quiser assistir ali. Amém? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz de Cristo e até terça-feira que vem na live do Café com AP. Deus te abençoe, fica com Deus, tchau, tchau.